Mateus capítulo 14, versículo 26 em diante, tá bom? Mateus 14, 26. Mateus 14, versículo 26. Amém? Se estiver muito quente, encosta a porta, deixa o ar. Tá ligado o ar? Tá? O ar tá ligado? Tá? Então encosta a porta lá, irmãos. Eu vou lá encostar eu mesmo, não tem problema não. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim no 26, ó. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nós temos muitas adversidades nessa vida. E as lutas, elas se levantam de formas terríveis contra nós. E a verdade é que todo mundo quer viver um milagre, não quer? Quando você encontra uma adversidade, você quer um milagre para suprir aquela necessidade. Quando você passa por um problema financeiro, você quer que surja ali uma solução para que aquilo possa ser resolvido. Quando Jesus ele estava caminhando, a intenção de Jesus era passar pelos discípulos, inclusive ele tinha mandado eles ir antes para poder adiantar. Só que no caminho, quando Jesus vai passar, o vento sendo contrário, os discípulos estavam no meio do mar ainda. E os discípulos, vendo Jesus de longe, começam a gritar para ele: Senhor, ou melhor, começa a gritar e ele diz: não temas, que sou eu. E aí o Pedro, irmãos, ele decide falar para Jesus: Senhor, se és tu, então me manda ir ter contigo. Ou seja, o Pedro ele estava dentro de um barco, num lugar seguro, amém? O barco era seguro. No meio daquela tempestade, no meio daquela adversidade, o barco era o lugar mais tranquilo que havia. Sim ou não? Eu imagino que quando Jesus fala para Pedro, vem, e Pedro eufórico, ele começa a se levantar para ir, eu imagino que alguns dos discípulos deviam dizer para ele naquela hora: olha, fica aqui, Pedro, aqui é mais seguro, você não vai sair, não vai se aventurar, porque normalmente, até aquele tempo, ou melhor, até aqueles dias, ninguém havia andado sobre as águas, exceto quem? Jesus. E os discípulos nem tinham convicção, porque o Pedro ele faz uma indagação: se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Mas aí o Pedro ele levanta e ele sai da zona de conforto dele, ele sai do lugar seguro, amém? E ele desce daquele barco e ele começa a andar sobre as águas. Claro, o Pedro começou a observar o vento forte, começou a afundar, Jesus salvou ele. Mas eu sempre digo, não creio que Pedro voltou no colo. Pedro, eu acredito que ele voltou caminhando junto com Jesus sobre as águas. Amém, igreja? Mas Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Além de Jesus, ele andou. Ele viveu um milagre. Ou seja, para você viver um milagre nessa vida, você vai precisar muitas vezes sair da tua zona de conforto. Você vai precisar descer talvez daquele barquinho do lugar seguro e ir em direção à tua vitória. Eu vejo às vezes quando fala, ó, vai chover. Tem gente que ela deixa de vir na igreja porque vai chover. Por quê, pastor? A chuva realmente pode te pegar num momento vindo à igreja? Pode. Mas nós não derretemos por causa da chuva, derretemos? Deus fez uma anatomia aí que pode tomar muita água, não é verdade? O corpo em si, na verdade, ele suporta muita água. E a roupinha da pessoa, ela pode tomar chuva também? Pode, né? Não é ácido que vai destruir, não é verdade? Mas nós temos sempre o hábito de nos esconder de tudo isso. E ficamos, às vezes, no lugar seguro. Ficamos muitas... O que foi?
É encolher? Mas que roupa é essa que encolhe, irmão? Tá louco? Impossível, né? Mas, ou seja, a pessoa prefere ficar ali na zona de conforto dela, no lugar seguro para ela. E, irmãos, no lugar seguro nada acontece. Pessoas que escolhem o lugar seguro, elas ficam esperando que Jesus faça algo por Ele mesmo. Não é assim? Ela diz, eu tenho fé que um dia Deus vai olhar para mim e vai mudar essa minha sorte. Mas me fala alguém que ficou na Bíblia esperando que um dia fosse acontecer algo e aconteceu. Não conheço uma passagem assim. Conhece? Nunca vi. Até aquela parábola de Jesus daquela mulher, Jesus conta aquela parábola dizendo que ela importunava o juiz. Ela dizia todos os dias, não é? Nunca alguém na história da Bíblia consegue alcançar algo esperando simplesmente que aconteça. Ao contrário, todos aqueles que um dia alcançaram um milagre, passaram a viver o sobrenatural, de alguma maneira eles saíram da zona de conforto e se colocaram em algum perigo, se colocaram em alguma situação. Não que a fé traga perigo para a vida de alguém, a fé é certeza. Se eu estou na fé, eu posso ir confiante. Tem até um exemplo que alguém disse que uma vez um pai desceu lá ao porão escuro, né? O missionário cita isso. E aí ele fala para o bebezinho, a criancinha nova, e fala assim, pula que o pai te segura. E aquela criança olha para baixo, está escuro, não vê o pai, mas ele pula naquele buraco escuro, não é? E o pai segura ele ali confortavelmente nos braços. Isso é fé, sim ou não? Sim ou não? Não, não é. A fé nunca é pular num buraco escuro. Lembra disso. Amém? Parece fé, não parece? Não, aí é loucura. Tem muita gente pulando em buraco escuro na vida aí, porque fala, não, eu tenho fé. Mas a fé não é assim, a fé é o contrário. Você olha para baixo e você vê, você enxerga. Amém? Mesmo que ninguém esteja vendo, você enxerga. Os teus olhos vai além do natural. Amém, igreja? Então Deus nunca vai usar a fé dessa forma, não é pular no buraco escuro, mas é uma base sólida. É como isso aqui, ó. Você pisa aqui, você sabe onde você está pisando, ainda que os olhos naturais não consigam enxergar. Amém? Missionário cita isso até no curso Fé, quando ele ensina. Mas onde que eu quero chegar? Para eu ter alguma coisa, eu vou ter que me arriscar. Eu vou ter que sair da zona de conforto. E aí eu vou mostrar dois exemplos para você. Um eu vou falar e o outro nós vamos lá ver. Deixa o marcador aqui e você vai em Marcos 5, 25. Enquanto isso eu vou citar um outro exemplo para você de uma mulher que ela tinha naquele dia uma última refeição para ela. Ela tinha ali uns pedacinhos de madeira, ela ia cozer ali a farinha com o azeite, e ela ia dar a última refeição para aquela criança, era a última, não tinha mais. E por azar dessa mulher, ao primeiro tempo, ao primeiro momento dela, que aparece um homem, não é? Um profeta, vestido estranho lá, como era o jeito de Elias, e ele chama ela e fala, olha, poderia me dar um copo com água para mim? E ela, antes de preparar o alimento para a criança, ela sai indo buscar água, vai caminhando, e ele fala, olha, traz também um bolo pequeno para mim. E aí ela já vira para ele, eu imagino que ela deve virar de uma forma mais agressiva e fala, espera um pouquinho, eu não tenho mais nada aqui não, a única coisa que eu tenho aqui é uma farinha e um pouquinho de azeite, que tem aqui essas madeiras, e eu vou preparar um bolo pequeno para o meu filho, e vamos comer e vamos morrer, é a última coisa que tem aqui. E o profeta naquela hora fala para ela, ó, vai lá e faz um bolo então pequeno primeiro para mim, depois fará para ti e para o teu filho. Eu imagino que nessa hora essa mulher ficou um pouco revoltada, a Bíblia é um resumo, mas essa mulher, não sei o que levou ela, mas ela vai, ela crê. E ela vai e faz dessa forma. Aí eu pergunto para você, ela se arriscou, sim ou não? Ela saiu de uma zona de conforto. O mais natural nessa situação é fazer o quê? Alimenta primeiro o teu filho, o resto do mundo que se perca, sim ou não? O que você faria no lugar dela? Pastor, pegaria um cabo de vassoura, não é? Um pedaço de ripa aquele tempo, e colocaria o mercenário do Elias para correr, sim ou não? Não era um mercenário. Era um homem dirigido por Deus, no meio de tantas viúvas que estavam ali, que talvez com o filho,
a Bíblia ainda cita isso, foi a única que Deus enviou um profeta, porque ele viu fé naquela mulher. Amém? Foi ela que foi visitada. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus escolheu você no meio de muitos outros e trouxe você até aqui porque Ele sabe que você vai andar por fé. Agora a decisão minha é obedecer sempre a Deus. Amém, igreja? E a Bíblia diz o que aconteceu para ela. Ela trouxe para o profeta, voltou, fez o bolo para o filho dela e para ela, e eles comeram por quase 3 anos e 6 meses daquilo que ela tinha. Não sei exatamente quanto faltava quando Elias chegou até a casa dela, mas por 3 anos e 6 meses o que havia na casa dela sustentou aquela mulher, porque ela realmente saiu da zona de conforto. Amém, igreja? Pastor, e o outro exemplo? Diz assim aqui, ó, Marcos 5, 25. Bem, travou? Então vamos na Bíblia então. Marcos capítulo 5, versículo 25, tá bom? Diz assim no 25, ó, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe sua vestimenta, porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Até aqui está bom. Essa mulher, a história dela é uma história meio triste, complicada. Por quê? Se você ler Levíticos capítulo 15 em diante, você vai perceber que a mulher que ela tinha, ou que tivesse no período ali menstrual, nos dias dessa situação, ou então se tivesse uma hemorragia, até o homem também cita lá em Levíticos também, não é só a mulher não. Qualquer um que tivesse uma hemorragia de alguma forma, ele se tornaria imundo por causa do fluxo de sangue. Mas na mulher é comum, não é? Faz parte do ciclo de vida de uma mulher. Só que a mulher fazia o quê? Pegando o exemplo. Hoje ela vive lá na casa dela, nesse período ela sairia da cama dela, deixaria lá, se afastaria por um período de 7 dias e depois ela retornava. Amém? Ninguém podia sentar naquela cama que ela estava dormindo, ninguém podia tocar nas vestes dela, e ela não podia tocar no sacerdote, isso com risco de ser apedrejada, porque ela consideraria contaminando, né, colocando uma imundícia sobre ali o sacerdote. Isso qualquer pessoa com fluxo de sangue, ainda que seja ali uma hemorragia interna também, funcionaria para qualquer pessoa. Amém, igreja? Então a vida dela não deveria ser fácil. Até eu imagino que para ir procurar um médico da época, que não é como o de hoje, que vai lá e te examina, devia ser complicado, porque já era visto com maus olhos. Amém? E essa mulher, diz a Bíblia, que ela gastou todo o dinheiro dela, gastou tudo que ela possuía e ainda não resolveu. Foi ao pior ainda. O que é isso que ela fez? Ela estava vivendo na zona de conforto, gastando dinheiro, tratando, amém? E fazendo tudo o que ela podia para prolongar o máximo que pudesse a vida dela. Pastor, resolveu? Não. Gastou tudo, não havia mais o que fazer. Mas olhando para esse cenário dessa mulher, o caminho mais seguro para ela ainda era o quê, irmãos? Ficar dentro de casa, sim ou não? Tentando sanar como pudesse a vida dela. Não sei qual era o nível desse fluxo de sangue, mas o sangue é a vida. Então você vê, ela estava perdendo vida a cada momento. Tem gente que, se olhar para a vida dela, ela está perdendo dinheiro. Por que ela perde dinheiro? Com o filho. Às vezes tudo que ela tem dentro de casa, o filho leva, vende, troca, não é assim? Passa lá para o traficante para pagar as drogas lá que pegou. Tem gente que ela tem perdido ali amigos, pessoas por causa do tipo de vida que ela tem vivido. Tem afastado pessoas e às vezes por causa do jeito de ser, da grosseria, da maneira em particular que ela tem. Outras pessoas têm perdido ali talvez os familiares, não é verdade? Tem gente que perdeu o casamento, o relacionamento, perdeu tudo que tinha.
E não perde ninguém de uma hora para outra. As pessoas vão perdendo ao longo do tempo. É verdade ou não é? Às vezes um hábito, um costume, uma maneira de ser. Essa mulher perdia a vida. Ela permitia que a vida dela fosse se esvairindo. Só que ainda era mais seguro para essa mulher ficar dentro da casa dela do que sair na rua e ser apedrejada. Amém? Por tocar em qualquer pessoa. Ou por tocar, talvez, até como dizia a Bíblia, ela tocou nas vestes de Jesus. Mas o que essa mulher faz, irmãos? Ela olhando para a vida dela, ela decide se arriscar. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais o que fazer, os tratamentos haviam acabado. E essa mulher propõe dentro do coração, se eu só tocar nesse homem que eu ouço falar, que ele cura, que ele liberta, que ele faz milagres, ela colocava dentro dela, eu sararei. Isso é a fé. Ela não dizia que talvez, ela tinha certeza, se eu tocar nele, amém? Ela diz, eu vou ficar curada. Pastor, isso é o quê? Isso é fé. Mesmo que ela não tinha vencido nunca teria conseguido sucesso nos tratamentos, pela primeira vez ela tinha convicção de que ia dar certo. O que essa mulher faz? Ela sai da onde que ela está, rompe uma multidão, e essa multidão ela se opõe tanto à minha vida quanto à sua vida também. Você fala que você vai para a igreja, as pessoas já começam a implicar com você. Hoje mesmo uma irmã falou, pastor, fui convidar uma senhora para ir para a igreja, a senhora ficou brava, xingava o pastor, falava mal do pastor, e ela contou que a casa da mulher pegou fogo essa semana aí, e quem inclusive salvou essa mulher foi uma senhora que era da igreja, inclusive a moça era surda e era muda, parece. Você vê que demagogia da vida, né? Você sendo salvo por um crente surdo e mudo, não é? Mas ela passa, vê de madrugada a casa queimando, arrebenta a porta da casa, não sei por qual razão, e vai lá e acorda a mulher que estava dormindo bêbada. Isso é onde? Joaquim Távora, não sei se foi o que eu ouvi falar hoje. Acho que a Fernanda ouviu também, estava aí no culto. E ela disse que essa mulher foi salva por causa disso. E essa mesma mulher dizia que não ia para a igreja, não daria dinheiro para a igreja. E diz que essa mulher falava mal de igreja, que ela preferia gastar com cachaça, em boteco. Inclusive falando para essa irmã, para que ela fica indo para a igreja? Para que ela fica indo dar dinheiro para a gente? Ou seja, para ela somos mercenários que vêm aqui, tomam o teu dinheiro. Como se você fosse uma pessoa boba, uma idiota que vem na igreja, não é? E joga dinheiro sobre o altar. É assim que acontece? Mas na cabeça deles é assim que se faz. Eles pensam que você faz isso. Não sabe nem o que está falando, na verdade. Mas você vê como é que é? Se você fala que vem, alguém já se revolta. Se você falar, eu vou ser um dizimista, a pessoa prefere que você fique lá com o devorador, destruindo o que você tem, tirando o que você possui, do que ver você melhorar de vida. São multidões que se levantam. E algumas pessoas dão ouvidos realmente. Outra falou também, pastor, por que o crente fica indo todo dia na igreja? Tem tanto medo do inferno assim? Eu tenho medo do inferno. É a coisa que eu mais tenho medo na minha vida, é do inferno, irmão. Tenho tanto medo do inferno que você nem imagina. Ô pastor, mas por que tanto medo? Porque eu não quero ir para lá. Eu sei para onde eu quero ir. Amém? Então eu penso, eu analiso, quando eu passo o meu dia, no final do dia, quando eu vou orar, eu me examino, eu olho, observo, será que tem alguma coisa que eu fiz que está condenando a minha salvação? Faço isso. Ah, mas você não vive na graça de Deus? A graça não me dá liberdade para fazer o que eu quero. Ao contrário, eu tenho que zelar pela minha salvação. Sim ou não? Mas você vê, as pessoas zombam, debocham. Onde que eu quero chegar com isso? Essa mulher passou por todas essas contrariedades. Tudo aquilo que poderia falar, criticar, dizer algo contrário para ela, ela não deixou que aquilo impedisse. Ao contrário, mesmo sabendo que ela poderia ser pega, poderia ser descoberta, e foi descoberta inclusive. Ela sabia que isso poderia acontecer, e ela sabia que poderia ter sido apedrejado, se isso desse errado. Mas mesmo assim, ela sai da zona de conforto e ela vai até onde precisa. Irmão, se você quer vencer,
Não adianta ficar em casa esperando que um dia Jesus vai salvar teu filho, a tua filha, que um dia o marido vai acordar, vai olhar para você e vai falar, agora eu sou liberto. Não vai acontecer desse jeito. Todo mundo que consegue alguma coisa paga um preço, ele vai buscar, ele se esforça, não é? Ele está todo dia ali na presença de Deus, é assim ou não é? Algumas pessoas olham e falam assim, mas para você é fácil. Fácil nada. De vez em quando alguém me pergunta, você não dorme? Não. Eu gosto de dormir também, irmãos. 3 horas da manhã é o melhor horário para sono, sabia disso? Vocês não gostam de dormir 3 horas da manhã? Eu acho até o seguinte, irmão. Quando vai chegando às 2 da manhã, o sono começa a ficar bom. O sono é excelente. E o pior, eu tenho descoberto a cada dia que quando você interrompe o teu sono no meio, o teu dia é mais complicado ainda. Parece que você sente sono o dia todo. É verdade ou não é? Mas por que fazemos isso? Para poder vencer, para chegar onde precisa. Ô pastor, mas precisa de tudo isso? Se eu ficar ali esperando que as coisas aconteçam por acaso, não vai acontecer. Então eu tenho que provocar a minha fé. Então o que eu preciso de fazer? Eu quero vencer alguma coisa? Então eu vou quebrantar a minha carne. Se eu não quebrantar nisso, daqui a pouco eu estou aceitando a prostituição, estou aceitando o pecado, eu estou aceitando o desonesto, eu estou aceitando qualquer coisa para a minha vida. Amém? Então, se eu quero qualquer algo de Deus, se eu quero viver o sobrenatural, o que eu vou precisar de fazer? De alguma forma, eu vou ter que me sacrificar realmente. Amém? Não estou falando fisicamente, mas espiritualmente. Eu vou ter que pagar o preço. Eu vou ter que entrar naquela batalha e guerrear até eu ver a minha vitória chegar. Se eu não fizer isso, irmão, não vai acontecer. Não vai acontecer. Todos que conseguem alguma coisa, conseguiram buscando. Eu não conheço um relato de alguém que conseguiu alcançar uma bênção frequentando estádio de futebol, indo para balada, indo para alguma coisa. Já viu algum testemunho disso? O marido ficou salvo de um dia para outro quando a mulher começou a ir para a boate, para a danceteria. Não tem. Só acontece quando ela vai buscar na casa de Deus mesmo. Então não tem outro caminho. Aquele lado, você não precisa ir para a igreja. Conhece algum cristão que se converteu não indo para a igreja, irmão? Não tem. Amém? Tem pessoas religiosas que ela acredita muito mais nela, que ela se torna doutor da própria fé, e ela não ouve mais a Deus, ela ouve a si mesma. Ela desenvolve uma teoria particular de que ela realmente ela faz parte da igreja de Cristo, quando ela crê, porém, sozinha, nem Deus está presente. Não é o que a Bíblia diz? Aonde se reúne 2 pessoas ou mais no nome dele, ele se faz presente. Então, funciona? Não funciona. Se eu tenho uma vida com Deus, eu oro de casa, eu posso orar. Mas ninguém, irmão, ele vive uma vida congregacional separado, não tem como. Amém? Ele precisa de ir. É igual um policial, ele sempre diz isso, não é? Como é que ele pode ser um policial? Ele não vai no quartel que ele pertence. Não tem como. Amém? Ele precisa. Ou seja, eu quero o milagre, eu quero viver o sobrenatural, sai da zona de conforto. Se levanta, busque, pague o preço e o milagre vai acontecer. Não sei se vai ser hoje, ou amanhã, ou depois, mas logo, logo, aquilo que você precisa vai acontecer. Pergunta para alguém que conseguiu um milagre um dia na vida dela. Como é que foi que ela alcançou um milagre? Lembra quando você alcançou um milagre na tua vida? Como é que foi? Quantas vezes você ajoelhou, quantas vezes você orou, quantas vezes você teve que ignorar uma multidão que falava para você que não tinha mais jeito, que não ia dar certo, quem foi desenganado por um médico um dia e ele conseguiu reverter, foi tudo pagando o quê? Um preço no mundo espiritual. É verdade ou não é? Eu só vou levar. Se eu não levar pagando esse preço, pode ter certeza, minha família não vai ser convertida. Ela pode até ser uma pessoa religiosa, uma pessoa até agradável, pode ser até um bom filho, um bom cidadão, mas ele não é um cristão, ele não é parecido com Cristo. O parecido com Cristo, ele é gerado exatamente através de um milagre. Amém? É verdade ou não é? Hoje eu vi uma senhora, ela veio. Está muito alto. Veio a senhora. E essas, abaixa um pouquinho.
E essa senhora, ela veio hoje agradecer. E ela contou, pastor, o marido dela estava quase cego. Aí uma irmã da igreja passou aqui e pega direto o azeite, levou para ela, ungiu os olhos dele, ele voltou a enxergar. Até a Cristina estava no culto da tarde, ouviu isso, acho que a Fernanda, né, também estava aí. Ficou curado das vistas, voltou a enxergar o cego. Aí hoje ela veio agradecer. Ela nem sabe, mas enquanto ela estava ali alcançando o milagre dela, viu alguém orando, pagando um preço. A outra irmã está sempre na igreja buscando. Você vê? A pessoa está dando um passo em direção a Cristo, mas tem alguém ali, amém? Tem uma cobertura ali, buscando, se esforçando, lutando. Vai chegar um dia que alguém vai olhar e vai olhar para ele e vai dizer assim, mas como que você foi curado? Como aquele cego que a Bíblia diz, né? Questionavam aquele cego, quem te curou? Como que você conseguiu? Ele dizia, eu não sei, foi um Cristo. É assim, mas para aquele Cristo operar, alguém estava fazendo o quê? Clamando e pagando um preço. Pague o preço pela tua família. Sai da zona de conforto. Coloca um propósito no coração. Eu vou buscar pela minha casa. Ela vai chegar a salvação. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai chegar um dia, algum momento que essa pessoa vai se render a Cristo. Por quê? Por causa do esforço. Porque você saiu da tua zona de conforto e você começou a viver o quê? O sobrenatural. Volta lá mais uma vez. Ah, não terminei aqui. Deixa eu só terminar, irmãos. Amém? Deixa eu só terminar aqui o testemunho dela. 33, o versículo. Vamos lá? E então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, o que salvou ela? A tua fé te salvou. Vá em paz, ser curada deste teu mal. Só uma coisa importante ali. A Bíblia diz que com a fé é possível todas as coisas, amém? Mas a Bíblia também diz que a fé sem obras, ela é o quê? Então toda a fé que você tiver, ela vai ser morta se não tiver ali uma ação, se não tiver ali uma obra em prol dessa fé. Eu posso ter toda a fé do mundo, mas se eu não fizer nada, não vai acontecer nada. Ou seja, você precisa sair da tua zona de conforto, para que Deus possa realmente operar um milagre na sua vida. Volta lá em Mateus 14, versículo 26. Olha o 27 já, tá bom? Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, o que aconteceu, igreja? Para ir ter com Jesus. Pedro viveu o sobrenatural quando ele saiu da zona de conforto. Saiu do barquinho dele. Amém? É assim também nas nossas vidas. Vamos orar então? Coloque-se de pé. Isso. Você vai sair do teu barquinho agora, da tua zona de conforto. Você vai entrar numa batalha espiritual. E Deus vai responder a tua oração. Feche os olhinhos agora. O diabo às vezes tenta te tirar da presença de Deus. Não deixa tirar. Tenta se lembrar de todas as vezes que você venceu. Muitas vezes uma resposta ela vem do momento que você menos espera na sua vida. Pai querido e Pai amado, estamos entrando agora numa batalha espiritual pela nossa família. Leve essa igreja, leve esse homem, Deus. Leve essa mulher agora, meu Deus, a um campo de batalha espiritual. A oração, ela é um campo espiritual de batalha. Meu Deus, nos colocamos agora diante do nosso oponente. Nos colocamos diante, meu Deus, de doenças, de enfermidades. Meu Deus, nos colocamos agora de frente com Satanás que tem destruído a casa, a família, o casamento.
mas que também tem destruído a saúde desse homem, dessa mulher. Meu Deus, e tem pessoas passando por lutas, por adversidades. Tem pessoas, meu Deus, sofrendo por causa de um câncer de próstata. Tem pessoas sofrendo, meu Deus, por causa de um câncer de mama. Tem gente sofrendo, Jesus, por causa da pressão alta, baixa, por causa do diabetes, por causa da opressão, por causa da depressão, meu Deus, no familiar, na família. Quantas pessoas, meu Deus, não conseguem viver uma vida normal? Muitas vezes, Senhor, é controlando ali o que pode comer, o que não pode comer, o que pode beber, o que não pode beber, Senhor. Pessoas que têm vivido, Jesus, debaixo de um jugo infernal, mas agora nós entramos numa batalha espiritual e dizemos agora ao diabo: Satanás, espírito maldito, começa a sair de dentro dessa casa agora. Isso é hora de sair da zona de conforto. Erga a tua voz agora, vai mandando aquele demônio soltar aquele homem, aquele namorado, aquele filho, aquela namorada, manda ele sair de dentro daquele lar. Vai dizendo: sai dos quatro cantos da minha casa, demônio. Isso, cadê a voz da igreja que crê? A voz da igreja que acredita? Cadê aquela mulher, aquela certa mulher que acreditava? Ah, meu Deus, aqui tem pessoas que crê no teu nome. Tem pessoas ousadas como Pedro, Pai. Pessoas prontas a descer do barquinho, da zona de conforto. Então entramos nesse embate agora e eu digo: sai de lá, demônio. Vai saindo de dentro daquela casa. Sai daí, demônio. É você que coloca aquele mal, que coloca aquele fluxo de sangue. Você colocou aquela hemorragia, a intolerância à lactose. Isso, repreende isso, manda sair do teu corpo aquela alergia ao leite, aquela alergia a um tipo de alimento. Vai mandando aquela depressão sair. Sai de lá, demônio. Vai saindo de dentro daquela casa. Sai de lá, confusão. O homem não entende a mulher não entende ao homem. Meu Deus, é o conflito, é a desavença. Mas agora nós combatemos esse mal. Nós dizemos: sai da vista dela, sai de lá, demônio. Sai daí, cegueira, sai daí, glaucoma. Vai saindo daí, depressão, estigmatismo. Sai daí, pressão alta no globo ocular. Vai saindo dessa mulher agora. Isso, não aceite o mal, mas não. Sai, hérnia de disco, bico de papagaio. Vai saindo do corpo dela, caroço, nódromo. Sai da mente dela, sai do mente dela, perturbação noturna, seta que voa de dia e de noite. Nós estamos te repreendendo agora, Jesus. Os demônios não podem se esconder nessa oração. Satanás tem que cair por terra agora. O diabo não pode resistir. Isso, vai combatendo, vai mandando Satanás soltar. Vai dizendo: sai dele, vício da bebida, vício do cigarro. Vai declarando agora: o meu filho é de Jesus, a minha filha é de Jesus, a minha casa pertence ao Senhor. Sai de lá, maldição. Vai saindo de lá agora. Demônio que colocou aquela queda na vida financeira, no cabelo dela, vai saindo de lá, demônio. Meu Deus, ela tem perdido o ânimo, a saúde dela tem se debilitado a cada dia, mas eu não aceito mais esse mal, eu repreendo agora. Vai pegando aquilo que é seu, maldito, vai pegando os seus traumas e em nome de Jesus sai. Vai saindo agora. Isso, os obreiros podem orar, tá bom? Não precisa nem pedir, pode orar se sentir no coração. Vai saindo de lá, maldito. É aquele demônio que coloca aquele mal. Aquela mulher tem um complexo nela, é um sentimento de rejeição. É aquele demônio que atormenta aquela pessoa. É aquele demônio da rebeldia que ocupa a mente de um filho, de uma filha. Meu Deus, e ali está aquela rebeldia, não atende, a pessoa retruca. Vai saindo de lá agora, demônio. Eu estou contra você, maldito. Sai dos quatro cantos daquela casa. Em nome de Jesus, não resista. Vai passando agora, meu Deus, vai queimando agora com o teu poder, vai queimando agora com a tua unção, Pai. Ah, meu Deus, essa mandinga tem que ser quebrado, aquele trabalho feito tem que cair por terra agora, tem que sair de lá. É aquela terra de cemitério, tudo começou a morrer, tudo está morrendo naquela casa, naquela família. Meu Deus, ela está vendo sentimentos desaparecer. Sai de lá, demônio. Você ganhou aquele trabalho na cabeça de cera,
desde aquele dia a vida dela começou a se complicar. Sai, 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 sai. Vai saindo agora todo mal, toda maldição, todo espírito de doença, de enfermidade. Se você não orar, não acontece. Se você não orar, a resposta não vem. É batalha espiritual. Vai exigindo a saída. Sai do meu corpo, sai daí doença, sai daí enfermidade. Se santifica a Deus agora. Manda esse mal sair. Tem que sair agora, demônio. Tem que sair dependência de remédio. Tem que sair toda a opressão. Em nome de Jesus, aquela mágoa, aquele transtorno mental, aquela pessoa não suporta ouvir falar o nome de alguém. Ah, meu Deus, eu estou combatendo esse mal. Eu estou ordenando esse demônio que bate em retirada. Sai de lá, impedimento. A pessoa não aceita vir para a casa do Senhor. Meu Deus, ela sente uma revolta no coração. Sai daí, sai daí, sai daí. Todo fracasso espiritual, toda dependência espiritual, sai, sai e sai em o nome de Jesus. Meu Deus, que o seu poder venha agora e que o seu poder toque nesses soldados espirituais, essas pessoas que batalham, Pai, pessoas que estão aqui defendendo a casa. O Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor disse: anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes e que não conheces. Mostra, Jesus. Traz a libertação, Pai. Traz, Jesus, a salvação para aquele lar. Aquele casamento, meu Deus, que está por um fio. Que talvez a pessoa está orando agora e dizendo: Jesus, eu vou aguardar mais um pouco. Meu Deus, toca lá. Restaura, Jesus. Meu Deus, é aquela pessoa que está prestes a tomar uma decisão errada. Porque está chateada, está magoada. E aquela mágoa, meu Deus, fica ali gritando dentro dela. E aquela revolta não sai. E a pessoa está tendo posturas totalmente contrárias à sua palavra. Ajuda agora, Jesus. Jesus, toca nessa casa. Sopra com teu espírito naquela casa, Pai. E coloca tudo no lugar novamente, Jesus. Meu Deus, é aquele lar, meu Deus, onde o irmão não fala com a irmã não fala com o irmão. É só contenda, guerra, briga, palavrões, gritarias, xingamentos. Meu Deus, ajuda essa pessoa a se libertar desse demônio do xingamento, dos demônios dos palavrões, ó Pai. A pessoa perde a cabeça e ela começa a xingar. Oh, Jesus. Se xingar fosse bom, Pai, haveria faculdades para aprender a xingar. Aprenderíamos, ó Deus, como a xingar. Mas às vezes nós permitimos esse demônio vir. E aí a pessoa se enfurece, a pessoa se tranca, meu Pai, no mundinho dela. Liberta, Jesus. Vai de encontro à necessidade deles. Essa pessoa, meu Deus, que ela é sempre surpreendida pelo medo. O medo está sempre rondando a vida dela. Liberta, Jesus. Faz o milagre acontecer. Tem gente esperando talvez que alguém viesse pedir perdão. Jesus, ajuda ela a dar o primeiro passo. Ela ir se consertar, Pai. Tem pessoas esperando, meu Deus, talvez alguma coisa acontecer e as coisas melhorarem. Fortalece, meu Pai, dá ânimo para essa pessoa, para que ela possa marchar e ela possa ver o resultado acontecer. Meu Deus, aquele que combateu pela saúde, traz o resultado, que a cura se faça presente. E como aquele moço, meu Pai, com simples unção de azeite, ele ficou curado da cegueira. Meu Deus, que da mesma forma essa pessoa seja curada, ela seja liberta, ela seja restaurada, Pai.
Meu Deus, responde a cada clamor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Faz seu pedido a Ele agora. Diga para Deus o que você está buscando agora. Aleluia.